Bem-vindo ao Soviero Podcast, o podcast oficial da Soviero Software Studio, onde a nossa missão é levar novos empreendedores do zero ao primeiro cliente. No episódio de hoje, a gente vai entender como tomar decisões cruciais no empreendedorismo, mesmo quando as opções ali parecem infinitas. Então, a gente vai abordar a dificuldade de tomar decisões, o medo de errar e a importância de entender que todo esse processo é um aprendizado contínuo. Eu lembro até hoje do meu primeiro dia depois do meu último dia de trabalho formal na CLT. Na época, fazia pouco tempo, eu já havia trancado a faculdade para poder me dedicar mais à iBlack Belt, que é a minha primeira empresa. Bom, para contextualizar, eu já tinha alguns clientes ativos na iBlack Belt, mas eu estava estagnado porque com as horas que eu tinha disponível, trabalhando um emprego formal de 8 horas, existia um limite para quanto que eu ia conseguir fazer o negócio crescer. Então a ideia foi finalmente pedir demissão para que eu pudesse finalmente me dedicar 100% do tempo ao crescimento e ao desenvolvimento do negócio. Então, no primeiro dia, eu lembro que eu acordei, tomei banho, fiz café, sentei na mesa do escritório, abri o computador e, olhando para a tela inicial do Windows, eu me fiz a seguinte pergunta: o que é que eu faço agora? E essa dúvida, na verdade, ela não era no sentido de que eu não sabia o que eu precisava fazer. O problema é que simplesmente haviam muitas opções do que eu poderia fazer. Existe um fenômeno psicológico que chama paralisia da análise, que diz que quanto mais opção a pessoa tem, menor é a chance dela tomar uma decisão. Então, meu desafio era mais ou menos esse. Eu estava num cenário em que eu precisava decidir qual que era o próximo passo que eu ia dar, agora que eu tinha todas as horas do meu dia disponíveis para trabalhar na minha empresa, o que eu ia fazer, o que eu ia focar. E o grande desafio era justamente tomar essa decisão. Então, por exemplo, eu poderia pensar em desenvolver uma nova funcionalidade para o produto, mas daí qual funcionalidade? Será que os clientes vão gostar? E se não gostarem, daí eu perdi meu tempo? Ou será que, na verdade, eu deveria focar em marketing, criar conteúdo? Mas daí para qual rede social? Instagram, YouTube? Em que formato? Será que eu preciso comprar uma câmera? Ou a do celular é suficiente? Bom, se eu precisar comprar uma câmera, eu preciso de dinheiro. Se eu preciso de dinheiro, será que eu devia procurar investidor? Será que eu deveria procurar uma aceleradora de startups? Onde é que eu encontro essa gente? Será que é em eventos de tecnologia que eu preciso me inscrever? Procurar outras startups? Todos esses exemplos que eu acabei de escrever são exemplos de coisas que passavam na minha cabeça não só no primeiro dia de empreendedor full-time, mas na verdade todos os dias durante anos. Porque qual que é o fenômeno que está agindo na nossa cabeça quando a gente sente essa dor de não saber o que escolher? Porque a gente tem um excesso de alternativas que são igualmente promissoras. Nesse caso, sobre qual que é o caminho que eu vou dar, que eu vou começar a seguir para crescer a minha startup. E junto com elas, o medo de não estar escolhendo a alternativa certa. Então, a dificuldade de tomar a decisão num cenário como esse é justamente a noção e o medo de que tu pode estar escolhendo a coisa errada e que, se for o caso, tu vai ter perdido tempo. Então imagina se eu escolho começar a me dedicar a alguma coisa agora para daqui a 6 meses eu descobrir que na verdade todo esse tempo eu estava me dedicando à coisa errada. E lá vão ter sido 6 meses da minha vida em que eu poderia estar fazendo a coisa certa, entre aspas, e eu não estava. Bom, pelo menos essa é a lógica que o nosso cérebro ansioso ele desenvolve e ele nos leva. Mas enfim, isso é só o que está rolando na nossa cabeça. O fato é que ter que decidir diariamente sobre o caminho que a gente vai seguir, sabendo que a gente vai ter que lidar com as consequências dessa decisão, é singularmente uma das coisas mais difíceis de se empreender. O lado difícil é ter que tomar essas decisões baseadas em pouca ou nenhuma informação, sem jamais ter certeza de nada. De ter que decidir todos os dias se manter firme nessa decisão, sem saber se o que tu tá fazendo tá dando certo ou não. Eu lembro que no meu primeiro ano como empreendedor full time, 100% dedicado à Black Belt, eu acabava decidindo todos os dias o que eu ia fazer naquele dia.
Então era literalmente, eu abria meu computador e naquele momento eu decidia o que eu ia fazer pelo resto do dia. E não é como se eu fosse incapaz de definir um plano, de organizar um cronograma e me comprometer com a execução desse plano, desse cronograma. O problema e a dificuldade é que o meu sentimento em relação a esse plano que eu tinha definido, ele mudava constantemente. Então, principalmente no início, quando a gente começa a empreender, a gente está constantemente sendo bombardeado com informação nova e que nos leva a ficar reavaliando constantemente se a gente está fazendo a coisa certa. E como no início a gente simplesmente não faz a menor ideia do que a gente deveria estar fazendo, a gente não tem a experiência e a gente também não tem nenhum tipo de gabarito que nos diga exatamente o que a gente precisa fazer para nossa empresa, no nosso formato, dentro do nosso mercado, ela tenha sucesso. Como a gente não tem nada disso, é muito fácil tu ficar mudando toda hora de opinião a respeito de como é que tu te sente a respeito. E isso acontece pelo seguinte: desde o colégio até a faculdade, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer para vencer. Então a gente precisa ir bem na prova, a gente precisa agradar o professor. Até depois de um trabalho convencional é basicamente a mesma coisa. Basta fazer muito bem feito o que o meu chefe mandar, que eu vou crescer na carreira, eu vou ter sucesso, eu vou ser promovido. E mesmo nos casos de empreendimentos mais tradicionais como restaurante, loja, consultório, escritório, de certo modo é possível pautar as decisões do dia a dia sobre o que a gente deve fazer ou sobre o que a gente deve estar fazendo baseado em algum caminho conhecido, já percorrido por outras pessoas que a gente tem como pessoas de sucesso. Então, por exemplo, se eu quero abrir um escritório de arquitetura ou um escritório de advocacia ou até mesmo um consultório médico, eu vou ter pelo menos referências de pessoas que já fizeram isso e tiveram sucesso. E através dessas referências, eu vou conseguir pelo menos me basear para entender qual que é o melhor caminho. Ou se eu quero abrir um restaurante, por exemplo. Não é difícil eu encontrar cases de sucesso de donos de restaurantes, donos de franquias, para que eu possa pelo menos olhar ali a história dessa pessoa, o que ela fez, o que ela não fez. Enfim, de certo modo é um caminho que ele já foi percorrido algumas vezes e essas referências estão aí. Sem falar nos casos em que existem cursos, MBAs, enfim, seminários, em que basicamente tu cumprindo as regras ali do manual, é muito difícil que tu não consiga atingir o sucesso, que tu não consiga vencer numa dessas profissões. O que não significa que são profissões fáceis de se executar, pelo contrário. Mas a ideia é que são profissões em que existe um gabarito, que define exatamente o que tu precisa fazer para vencer. Mas, e quando a gente monta um negócio para resolver uma dor de um jeito novo ou de um jeito diferente, trazendo uma solução para um grupo específico de pessoas que ainda estão desatendidas? Ou seja, de certo modo, fazer alguma coisa diferente o suficiente que tu consiga olhar e dizer que dessa forma, dessa maneira, para essas pessoas, ainda não foi feito. Então, por exemplo, na Black Belt, eu me propus a solucionar o problema da inadimplência e falta de controle das mensalidades de pessoas que eram donos ou donas de uma academia de luta. E eu me propus a fazer isso através de um sistema de gestão. Então, na época, e provavelmente até hoje, não havia ainda sido criada uma empresa que ganhasse muito dinheiro vendendo um sistema de gestão para academia de luta. Nenhum benchmark ou modelo existente existia em que eu pudesse me basear. Para todos os efeitos, eu nem sabia se isso é algo que de fato poderia dar frutos ou se é algo que poderia dar origem a um negócio rentável. Portanto, assim como no caso de vários empreendedores de várias empresas diferentes, eu precisei descobrir como fazer todas as coisas sozinho. Então, eu aproveito para citar também 2 exemplos de empresas que hoje, na Soviero, a gente está ajudando a ir do zero até o primeiro cliente. Uma tem a missão de empoderar médicos recém-formados com diagnósticos precisos, baseados em evidência, através de uma ferramenta de inteligência artificial. A outra tem a missão de ajudar o estudante de concursos a ser aprovado mais rápido, com um aplicativo que facilita e deixa mais estimulante a leitura de textos densos e muito longos. Então são 2 casos de empresas e empreendedores que, assim como a Black Belt, eles estão se propondo a desenvolver um negócio e ganhar dinheiro resolvendo problemas do mundo, lógico, de um jeito que ainda não foi feito. Mas como é que a gente lida com isso? Através de um processo. Então, o que eu vou te falar agora teria literalmente mudado a minha vida lá atrás na Black Belt, porque foi exatamente isso que eu precisei de anos para aprender e que hoje eu tenho essa informação, eu consigo transmitir ela.
que é o que eu vou fazer agora e que também faz parte do nosso trabalho que a gente desenvolve na Soviero com novos empreendedores. Bom, como é que a gente lida com o fato de que a gente não tem nenhum tipo de modelo, curso, referência pela qual a gente pode se basear enquanto a gente está desenvolvendo a nossa empresa? Por mais que a gente não tenha um gabarito para empreender dessa forma, a gente tem um gabarito para encontrar o nosso gabarito. Então, por mais que a gente não saiba exatamente o que fazer, a gente sabe o que a gente precisa fazer para descobrir o que a gente precisa fazer. É sobre ter um processo literalmente feito no intuito de nos trazer essas respostas, para que a gente não precise ficar a esmo, batendo com a cabeça na parede e errando, até que finalmente, por sorte, a gente acaba dando o tiro certo. Então existe um processo que eu acredito que ele reduz para literalmente zero as chances de tu não conseguir criar uma empresa rentável e ter sucesso como empreendedor ou empreendedora. Lógico que para ele funcionar, tu precisa de mais outras duas coisas. Número 1, um problema de verdade para resolver e paciência. Tendo essas duas coisas, o processo, na minha opinião, ele é literalmente infalível. Isso porque não importa o quanto que tu se dedique, invista e trabalhe numa solução, se ela for uma solução para um problema que não existe e que, consequentemente, ninguém vai querer parar para resolver. Mas agora, diante de um problema de verdade, uma dor que as pessoas estejam dispostas a pagar pela solução, tudo que tu precisa é de paciência. Tá? Paciência para encontrar a melhor solução possível para esse problema e paciência para se tornar a pessoa que resolve esse problema melhor do que ninguém. Então, o processo para entender exatamente o que você deveria estar fazendo quando abre o computador toda manhã, ele começa com a clareza de qual é exatamente o teu objetivo como CEO de uma startup na fase embrionária, né? Na fase de concepção e idealização. No início, o teu objetivo ele não deve ser criar um produto fantástico. O teu objetivo ele não deve ser nem conquistar o primeiro cliente. Essas coisas elas vão ser o resultado de tu atingir o verdadeiro objetivo da tua empresa nessa etapa, que é o seguinte: aprender. O único objetivo que tu tem que ter no momento que tu começa de fato a empreender, ele deve ser somente esse: aprender. E eu vou explicar. Imagina que tu vai continuar fazendo todas as coisas que se espera que um novo empreendedor ele faça no início de uma empresa. Tu vai estar vendendo, tu vai estar criando um produto, mas essas coisas elas vão estar otimizadas para um único e exclusivo objetivo, que é o de coletar novas informações. Novas informações sobre o problema que tu está resolvendo, novas informações sobre as pessoas que têm esse problema e, portanto, eventuais clientes em potencial, novas informações sobre quais as possíveis melhores formas de resolver esse problema. E é exatamente aqui que muito empreendedor falha. Ao tentar seguir um plano fixo, eles esquecem que startups simplesmente não funcionam assim. O trabalho de um fundador no início ele não é construir o produto perfeito ou tentar escalar, por exemplo. É literalmente aprender. Aprender o máximo que puder, o mais rápido que puder sobre o problema que ele está resolvendo e para quem que ele está resolvendo. Uma das coisas que separa os fundadores que eles chegam lá e os que não chegam é a capacidade de iterar, no sentido de criar uma nova iteração, né? Ou seja, ajustar e melhorar continuadamente com base no que eles aprenderam, tá? Então, cada conversa com o cliente é uma oportunidade de ouro para entender melhor as necessidades dele. E por cliente, eu quero dizer, na verdade, cliente em potencial. Então, cada funcionalidade que tu testa é um experimento que te aproxima de uma solução que realmente vai fazer a diferença. Tentando explicar de uma outra maneira, até fazendo menção a um dos melhores livros sobre empreendedorismo que existem no mercado, então caso tenha interesse, com certeza sugiro a leitura, que é o livro A Startup Enxuta. Ela diz, logicamente a mesma coisa que eu estou dizendo agora, né, que o objetivo de uma startup, na verdade não somente só na fase inicial, mas pelo resto da vida, né, na fase inicial sendo, vamos dizer assim, onde tu realmente precisa fazer isso, o objetivo é aprender. Então tu imagina que tu vai começar com hipóteses sobre aquilo que tu acredita que pode vir a ser a solução para o problema que tu está tentando resolver. Tu vai colocar essas hipóteses na rua, ou seja, vamos dizer que tu tem um produto que tu está desenvolvendo, tu vai trazer essas funcionalidades para o produto, as funcionalidades que vão solucionar esse problema hipoteticamente da forma como tu imaginou, e tu vai colocar testes. Então tu vai convidar os usuários, as pessoas a testarem essa solução, tu vai entender se ela deu certo ou se ela não deu certo. É aí que entra a mentalidade do processo e a mentalidade de crescimento e de aprendizado. Então imagina que tu criou um produto para resolver um problema e daí tu foi lá e pediu para um cliente potencial testar esse produto. E a pessoa ela não gostou. Então assim, a tendência do novo empreendedor é enxergar isso como um completo fracasso. Eu fiz uma coisa e as pessoas não gostaram.
Mas se tu tiver claro pra ti que o teu objetivo, ele não necessariamente é ganhar o cliente, é vender, mas aprender, o fato de tu saber agora que a pessoa não gostou é um sucesso. Por quê? Se a pessoa te disse que não gostou, tu vai ter a oportunidade de perguntar pra ela por que ela não gostou. E no final do processo, tu vai saber exatamente por que tal coisa que tu achava inicialmente que ia funcionar, não funcionou. Ou seja, tu vai saber por que deu errado. Então, tu vai terminar o processo com mais informação do que tu tinha quando tu começou esse processo. Então imagina que a pessoa não gostou, tu vai entender por que ela não gostou, e daí tu vai voltar pra mesa ali de desenvolvimento, e agora munido de mais informação do que tu tinha antes, tu vai conseguir trazer uma nova hipótese melhorada e mais educada a respeito de qual que é a melhor solução pro problema que eu tô tentando resolver. Então é sobre isso, testar, entender o que deu certo, entender o que não deu certo, fazer os ajustes necessários no produto para daí tu testar novamente e novamente e novamente e repetir esse processo até que tu finalmente esteja com um produto que as pessoas realmente estão dispostas a pagar. Então a ideia, para resumir, é que o objetivo principal no início é aprender. Eu sempre falo que o que faz um CEO, um bom CEO, não é a capacidade que ele tem de programar ou a capacidade dele de gerenciar ou liderar, nenhuma dessas coisas. Por que um CEO, ninguém consegue fazer o trabalho dele fora ele? O que ele tem de especial? Porque ele não é o melhor programador, ele não é o melhor líder, ele não é o melhor gestor, ele não é o melhor absolutamente em nada. Mas ele tem uma característica que faz dele a melhor pessoa para desempenhar o trabalho que ele desempenha, que é o quanto ele conhece a respeito do problema que a empresa está resolvendo e o quanto que ele conhece a respeito das pessoas que têm esse problema. Então, na verdade, o bom CEO é aquele cara que ele é especialista no cliente e ele é especialista na forma como o produto ele ajuda a vida do cliente. Então, para tu ser um bom CEO, a tua preocupação número 1 vai ser sempre a de entender o teu cliente, entender o teu nicho, entender o teu mercado, entender a dor melhor do que ninguém. E é isso que vai te levar ao sucesso. Bom, então, finalizando, se tu tiver paciência para aprender e coragem para tomar decisões rápidas e com base nesse aprendizado, o restante das coisas vão vir. O produto, os clientes e o sucesso. Porque no final das contas, as startups, elas são literalmente sistemas de descoberta, né? O teu trabalho é entender qual caminho funciona e qual caminho não funciona e por que não funciona. Então amanhã, quando tu abrir o teu computador, não pergunte o que eu devo fazer. Pergunte, abre aspas, o que é que eu ainda não sei que pode me ajudar a avançar? Essa é a resposta que tu tem que buscar. E essa vai ser a tua melhor bússola. Se tu está comigo até agora, eu queria te agradecer pela tua atenção, pelo teu tempo e pela tua companhia. Até o próximo episódio. E é essa a visão que a gente quer deixar hoje. Empreender não é seguir um manual, é criar o seu próprio. Então, a gente não tem um gabarito para empreender, mas a gente tem um gabarito para encontrar o gabarito. Foi algo que foi dito, né? Exatamente dito dessa maneira ao longo do episódio. Então, é poder viver a incerteza desse momento como um espaço de aprendizado constante. Entender essa incerteza como uma oportunidade para aprender. Quando a gente não sabe qual decisão tomar, qual passo dar, em que momento dar esse passo, a chave está em adotar esse processo de aprendizado, testar hipóteses, se permitir errar, entender que você vai errar e quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai aprender. Então é um processo de aprendizado que acaba sendo recompensador no fim, porque de alguma maneira você sai dali sabendo mais do que você sabia do que quando você testou a hipótese ali pela primeira vez. É aquilo, o primeiro passo, ele não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser dado. Então, cada pequena ação é uma peça ali que faz parte do progresso, que faz parte do movimento ali de tentar, de aprender, de reajustar o percurso, enfim, tudo isso. Só a decisão de agir, por menor que ela seja, já é um ato, né, de coragem, um avanço em direção ao que você quer conquistar lá na frente. E esse foi mais um dos nossos episódios aqui no Soviero Podcast, o podcast da Soviero Software Studio. Lembrando sempre que nós estamos à disposição no e-mail relacionamento@soviero.com.br. Qualquer tipo de comentário, sugestão ou dúvida que você tiver, pode mandar pra gente por lá.